Vamos realizar aqui 7 reuniões de exame, nas quais cada um de nós tomará parte ativa. Não se tratará simplesmente de ouvir o que diremos uns aos outros e depois continuarmos com as nossas opiniões e juízos, mas examinando e considerando juntos as diversas questões, começaremos a descobrir por nós mesmos como pensamos, de que ponto de vista consideramos a vida e como as fórmulas e conclusões governam e controlam a nossa mente. Durante essas 7 reuniões, poderemos examinar vários problemas, tomando para estudo cada manhã uma determinada questão para considerarmos o mais completamente possível, a fim de que todos nós a compreendamos perfeitamente. Não apenas no nível verbal ou intelectual, pois isso de certo não é compreensão. E possamos deixá-la para trás. Assim, de que trataremos essa manhã? Pergunta 1. Podemos considerar as raízes e origem do pensamento? Pergunta 2. Podemos examinar a diferença entre cérebro e mente? Pergunta 3. Pode-se descobrir em si mesmo um sistema de meditação ou tal sistema é também um método? Pergunta 4. Estamos fazendo o uso correto de nossas faculdades e capacidades pessoais? Pergunta 5. Pode dizer alguma coisa sobre a relação entre as pessoas? Pergunta 6. Podemos considerar a questão de nos livrarmos de nosso condicionamento? Pergunta 7. O que é a iluminação? Pergunta 8. Por que nos é tão difícil alcançar um estado de bem-aventurança baseado na verdade e na beleza? Krishnamurti, vamos reunir numa só todas essas perguntas? Se examinássemos a questão do autoconhecimento, não acha que todas elas ficariam respondidas? Questões como: o que é meditação? Um sistema? Qual a diferença entre a mente e o cérebro? Por que é tão difícil alcançar ou compreender o que é iluminação? Por que razão a maioria de nós temos de lutar de várias maneiras? Podemos considerar a questão do autoconhecimento que abrange todas essas perguntas? Há algum método ou sistema de nos conhecermos? Existe alguma maneira de descobrirmos por nós próprios a resposta a todas as perguntas que nessa manhã formulamos, sem pedirmos a ninguém? A única maneira é conhecermos por nós mesmos o mecanismo do pensamento, como funciona o cérebro, como a mente está toda entregue ao condicionamento, quanto está apegada a diferentes coisas e quanto deseja se libertar. Há uma luta constante dentro de nós e também exteriormente. Assim, para serem respondidas todas as perguntas que a nós fazemos e ficarem resolvidos todos os problemas existentes exteriormente, não acha importante compreendermos a nós mesmos? Vamos considerar essa questão? Em primeiro lugar, como observo a mim mesmo? Me observo de acordo com o que disseram as autoridades, os especialistas, os psicólogos? Coisas que, obviamente, condicionaram a minha mente? Posso não gostar de Freud, de Jung, de Adler e dos mais modernos psicólogos e analistas, mas como justamente as asserções deles penetraram a minha mente, estou olhando a mim próprio com os olhos deles. Posso me olhar objetivamente, sem nenhuma reação emocional, apenas ver o que sou. E para ver o que sou, eu necessito de análise? Todas essas perguntas estão implícitas quando digo que preciso me conhecer. Sem esse autoconhecimento, não tenho base nenhuma para ação. Se não conheço a mim mesmo e estou confuso, qualquer ação que eu empreenda levará necessariamente a mais confusão.
Assim, tenho necessidade de conhecer a mim mesmo. Preciso investigar profundamente a estrutura de minha natureza. Devo ver o arcabouço de minhas atividades, os padrões em que estou funcionando, as linhas que estou seguindo, as diretivas que estabeleci para mim mesmo, ou a sociedade estabeleceu para mim. Tenho de compreender o impulso que me leva a agir harmoniosamente ou contraditoriamente. Para compreender tantos problemas, tais como se existe Deus, se existe a verdade, o que é meditação, quem é o meditador, e isso é muito mais importante do que a meditação. Preciso me conhecer completamente. Percebe a importância de conhecer por você mesmo o que você é? Porque sem esse conhecimento próprio, tudo o que fizer será feito num estado de ignorância e, portanto, de ilusão e de contradição. E assim, haverá confusão, tristeza e tudo mais. Está claro isso. Devemos nos conhecer não só no nível consciente, mas também nas camadas profundas de nós mesmos. Esse conhecimento deve ser claro e cabe a você alcançá-lo por você mesmo, e não pelo que eu digo. Ora, como posso me conhecer? Qual o método? Posso seguir as autoridades, os especialistas, que aparentemente investigaram e alcançaram certas conclusões, que poderão ser alteradas ou robustecidas por posteriores psicólogos e filósofos. Não diga não. Se não posso segui-los, como poderei compreender a mim mesmo? Todas as investigações dos filósofos e instrutores do passado, a mente indiana penetrou muito fundo nessa questão. E mais as dos modernos imprimiram-se na minha mente, consciente ou inconscientemente. Assim posso segui-los porque sou apenas um principiante e eles se acham muito à minha frente. E por fim, ir mais longe ainda do que eles foram. Ou será melhor não seguir ninguém, mas me olhar a mim mesmo? Se posso me olhar como o que é, estou então olhando a mim mesmo como resultado de todos os ditos dos filósofos, instrutores e salvadores. Portanto, não preciso seguir ninguém. Está claro isso? Veja bem, por favor, e não deixe isso para depois. Minha mente é o resultado de tudo o que eles disseram. Essas coisas não foram simplesmente aceitas por nós, nos invadiram como uma vaga, não só do presente, mas também do passado, através de uma multidão de instrutores. Eu sou o resultado de tudo isso. Assim, o que me cabe fazer é tão só observar-me, ler o livro que eu mesmo sou. Como lê-lo? Como posso observar com tanta clareza que nada possa me impedir de ver? Posso olhar com óculos coloridos, ter certos preconceitos, certas conclusões que me impedirão de me olhar e de ver tudo o que esse olhar pode revelar. Assim, o que eu devo fazer? Já que estou condicionado, não posso me olhar em completa liberdade. Portanto, devo me tornar cônscio do meu condicionamento. Sou, pois, levado a perguntar: o que é estar cônscio? Mas continuemos. Não posso me olhar em plena liberdade porque minha mente não é livre. Tenho dúzias de opiniões e de conclusões e um número infinito de experiências. Recebi uma certa educação que faz parte do meu condicionamento. Portanto, me cumpre me tornar cônscio desses condicionamentos que fazem parte de mim mesmo. Assim, em primeiro lugar, preciso compreender o que significa estar cônscio. O que significa para você estar cônscio?
Há dias esse orador disse, por favor, não tomem notas. Vocês o ouviram e vários dentre de vocês continuaram a tomar notas. Isso é estar cônscio? Pergunta. Sei que não posso estar cônscio por mais de 2 minutos. Em seguida, começa a confusão. Resposta. Iremos verificar se esse percebimento pode se prolongar ou se só é possível por um breve período. Mas antes disso, vejamos o que significa estar cônscio. Estou cônscio do barulho daquele rio? Estou cônscio do cantar dos pássaros? Estou cônscio das diferentes cores dos trajes usados pelos homens e mulheres aqui reunidos? Estou cônscio do espaço que os circunda, dos montes, das árvores, das nuvens, do calor. Estou objetivamente, externamente cônscio de tudo isso? De que maneira você está cônscio? Interrogante. Estamos cônscios, interior e exteriormente ao mesmo tempo. Krishnamurti. Por favor, vamos devagar. Está cônscio desse pavilhão, das cores, dos trajes das pessoas? Está cônscio dos montes, das árvores, dos pratos? Está cônscio no sentido de estar consciente dessas coisas? Está? Não? Interrogante. Quando lhes fixo a atenção, me torno cônscio delas. Krishnamurti. Se lhes presta atenção, está cônscio. Portanto, não está cônscio quando desatento. Só no prestar atenção está cônscio. Por favor, observe isso bem de perto. Interrogante. Ao prestar atenção a uma coisa, nela me absolvo. Não posso prestar atenção às outras coisas que me cercam. Krishnamurti. Vocês se absorvem numa certa coisa e o resto se apaga. Está cônscio de que quando está a olhar atentamente o pavilhão, as árvores, as montanhas, está moldando em palavras o que vê? Você diz, aquilo é uma árvore, aquilo é uma nuvem, aquilo é uma tenda, gosto dessa cor, não gosto daquela outra cor. Não é verdade? Por favor, faz aqui um pequeno esforço a esse respeito. Não se deixe enfadar, porque se penetrar bem profundamente nessa questão, ao sair desse pavilhão, verá algo por você mesmo. Pois bem, quando observa, está cônscio de suas reações? Interrogante. A atenção parece expandir-se. Krishnamurti. Te pergunto uma coisa e você me responde outra. Estou cônscio daquele vestido. Minha reação diz, bonito ou feio? E eu pergunto, ao olhar aquela cor vermelha, você está cônscio de suas reações? Não de uma dúzia de reações, porém daquela peculiar reação que tem ao ver a cor vermelha. Por que não? Isso não faz parte do percebimento? Interrogante. Quando damos nome a uma coisa, não estamos cônscios dela. Krishnamurti. Eu vou averiguar, Senhor, o que significa estar cônscio. Quero estar cônscio e sei que não estou cônscio. Às vezes estou atento, mas a maior parte do tempo estou semi-adormecido. Estou pensando em outra coisa enquanto olho uma árvore ou uma cor. E como disse, desejo me conhecer completamente, porque percebo que se não me conheço, não tenho base para fazer coisa alguma. Portanto, preciso conhecer a mim mesmo. Como me tornarei cônscio de mim mesmo?
Como observarei a mim mesmo? Observando, aprendendo. Portanto, o aprender faz parte do percebimento. Posso aprender alguma coisa a meu respeito, em conformidade com outra pessoa, em conformidade com os filósofos, os instrutores, os salvadores, os sacerdotes? Isso é aprender. Se aprendo de acordo com o que outros disseram, cesso de aprender sobre mim mesmo, e isso é o principal. O que significa esse aprender a respeito de mim próprio? Investigue isso, penetre, descubra o seu significado. O que significa aprender a respeito de si mesmo? Interrogante. Significa ver a minha reação. Krishnamurti. Não, minha senhora, não é isso que quero. O que significa aprender? Interrogante. Parecemos andar a buscar freneticamente um sistema prático de alcançar esse estado de percebimento. Houve um tempo em que eu pensava que poderíamos nos educar, anotando todos os nossos pensamentos, para depois lê-los, vendo-os como se vê um filme. Talvez desse modo fosse possível aprender alguma coisa. Krishnamurti. Diz o interrogante que vemos razão para conhecermos a nós mesmos e ansiamos por descobrir como fazê-lo. Mas por causa dessa ansiedade, desejamos um sistema. Queremos achar um método, porquanto não sabemos o que fazer com nós mesmos. Assim precisamos que alguém nos diga: faça tais coisas e você conhecerá a si mesmo. Ora, senhores, tenha a bondade de me escutar. Aqui estou eu. Sou o resultado da sociedade, da cultura em que vivo, da religião, do mundo dos negócios, do mundo econômico, do clima, da alimentação. Sou o resultado de tudo isso, do passado infinito e do presente. Quero me conhecer, isso é, quero aprender a respeito de mim mesmo. E o que significa a palavra aprender? Veja a dificuldade aí contida. Eu não sei alemão e isso significa que tenho de aprender o significado das palavras, decorar os verbos e aprender a síntese da língua. Quer dizer, tenho de acumular conhecimento de palavras e etc. E então talvez eu seja capaz de falar alemão. Acumulo, verbalmente ou de outra maneira qualquer, para depois agir. Aí, aprender significa acumulação. Agora, o que acontece se quero aprender a respeito de mim mesmo? Vejo algo em mim e digo: aprendi tal coisa. Vi que isso é assim. Aprendi a tal respeito. Fica, pois, um resíduo de conhecimento. E com esse conhecimento, eu examino o próximo incidente. E por isso, aumenta a acumulação. Assim, quanto mais me observo e aprendo sobre minha pessoa, tanto mais conhecimento acumulo a respeito de mim mesmo. Não é exato isso? Interrogante. Estou mudando. Krishnamurti. Estou acumulando conhecimento e ao mesmo tempo mudando. Por meio da observação, estou acumulando conhecimento e experiência. E então, o que acontece? Com esse conhecimento, olho a mim mesmo. Portanto, o conhecimento me impede a uma observação nova. Você percebe isso? Por exemplo, você disse algo que me ofendeu. Esse é o meu conhecimento. E a próxima vez que eu te vejo, é esse conhecimento de ter sido ofendido que vai ao nosso encontro. O passado vem ao encontro do presente. O conhecimento, portanto, é o passado, e com os olhos do passado estou olhando o presente. Compreende? Ora, para aprender sobre mim mesmo, para me olhar, tenho de estar livre do conhecimento trazido do passado.
Isso é, o aprender sobre mim mesmo deve ser sempre novo. Você percebe a dificuldade? Interrogante. Eu diria que há na vida constantes que nunca se alternam. Krishnamurti. Consideraremos mais adiante o problema da mudança. Estou vigilante, quero aprender a respeito de mim mesmo. O que sou é movimento, não é estático. É vivo, ativo, está sempre tomando direções diferentes. Assim, se aprendo com a mente e o cérebro vindos do passado, eles me impedirão o autoaprendizado. Percebendo isso, logo pergunta: como pode uma pessoa se libertar do passado para que possa aprender a respeito de si mesma uma coisa constantemente nova? Você vê o quanto isso é belo e apaixonante? Quero aprender sobre mim e o que sou. É uma coisa viva, não é uma coisa morta. Hoje penso de uma maneira e amanhã penso diferente. Isso é uma constante, um movimento vivo. E para observá-lo e a seu respeito aprender, a mente deve estar livre. Portanto, se ela está levando a carga do passado, não pode observar. Então, o que nos cumpre fazer? Interrogante. Isso não significa amnésia, mas sim estar livre do passado. Krishnamurti. Sim, Senhor. É isso mesmo que quero dizer. E o que devo fazer? Percebo o que acontece. Ao ver aquela cor vermelha, digo, não gosto dela. Isso é, o passado reage. O passado entra logo em ação e, portanto, põe termo ao aprender. E o que fazer? Interrogante. A gente deve esquecer-se de pensar e não ter pensamentos. Krishnamurti. Você não está me seguindo, dizendo não ter pensamentos. Você chegou a uma conclusão. Não está aprendendo realmente. Interrogante. Temos de nos esvaziar. Krishnamurti. Outra conclusão. Como pode se esvaziar? Quem é a entidade que vai esvaziar a mente? Interrogante. Temos de nos esvaziar de tudo. Temos de nos esvaziar também da entidade. Krishnamurti. E quem vai fazer isso? Ora, Senhor, não está escutando. Me perdoe em dizer. Eu disse que desejo aprender a respeito de mim mesmo. Não o posso se o passado interfere. Aprender é presente ativo. Significa estar ativo no presente, mas isso não é possível quando a mente, quando o cérebro está levando toda a carga do passado. Me diga agora o que cumpre fazer. Interrogante. Tenho de estar atento. Krishnamurti. Está vendo? Como posso estar atento? Interrogante. Tenho de viver no presente. Krishnamurti. Como posso viver no presente com a carga do passado? Interrogante. Estando cônscio do movimento que se está desenrolando. Krishnamurti. E isso significa o quê? Estar cônscio de que o passado está interferindo e impedindo o cérebro de aprender? Vai devagar, Senhor. Está cônscio desse movimento enquanto estamos falando? Pois se está cônscio dele enquanto falamos, o que está ocorrendo? Não suponha nada. Não diga deve ser, não deve ser. Isso não significa nada. O que é que está realmente ocorrendo quando está cônscio desse movimento, que é o passado a interferir no presente e, portanto, o impedindo de aprender? No sentido em que estamos empregando essa palavra, quando se está cônscio de todo esse processo, o que ocorre? Interrogante. Nos vemos como um efeito do passado.
Krishnamurti, sabemos que isso é um fato. Perguntamos qual é o resultado. O que é que acontece quando estamos cônscios de que somos o efeito do passado e que ele nos está impedindo de aprender no presente? Nada de suposições, não. O que é que acontece em você quando está cônscio desse processo? Interrogante 1. Cesse o movimento. Interrogante 2. Não há mais pensamento. Interrogante 3. Há medo. Krishnamurti. Um diz que não há mais pensamento, o outro que há silêncio e mais outro que há medo. Interrogante. Parece que nada existe senão o presente. Krishnamurti. Qual dessas respostas é a verdadeira? Interrogante. Estamos confusos. Krishnamurti. Vocês têm razão, estão confusos. Interrogante 1. Estamos cônscios. Interrogante 2. Estamos aprendendo. Interrogante 3. Sinto que há uma contradição que precisa ser anulada pela minha ação direta. Krishnamurti. Senhores, peço a vocês para não chegar a conclusões, porque elas te impedirão de aprender. E se diz é necessário uma ação direta, isso é uma conclusão. Estamos aprendendo. Vejo que sou o efeito do passado. O passado pode ser o ontem ou o segundo precedente que deixou sua marca como conhecimento. Esse conhecimento que é o passado me está impedindo de aprender no presente. Ele é um movimento constante. Quando estou cônscio desse movimento, o que acontece? Eu não quero conclusões. Se aceito suas conclusões, vocês serão os novos filósofos. Eu não quero novos filósofos. Quero aprender. Portanto, o que me cabe fazer é ver o que realmente acontece quando o cérebro se torna cônscio desse movimento. Pode o cérebro estar cônscio dele ou tem medo do novo? Interrogante. O movimento cessa. Krishnamurti. Então, o que acontece? Estou aprendendo? Interrogante. Se estou suficientemente quieto, creio que posso ver o que percebo e o que provém de mim mesmo. Krishnamurti. Sim, senhor. Observe bem isso. Quero aprender a respeito desse movimento. Para aprender, preciso de curiosidade. Se meramente chego a uma conclusão, cessa a minha curiosidade. Portanto, a curiosidade é necessária ao aprender. Necessito de paixão, necessito de energia, e sem isso, não posso aprender. Se sinto medo, não tenho paixão. Portanto, deixemos de parte aquele movimento do passado e perguntemos: por que tememos aprender a respeito de algo que pode ser uma coisa nova? Me cabe investigar o medo. Abandonei o movimento do passado e agora vou aprender acerca do medo. Vocês estão me seguindo? Ora, por que tenho medo? Interrogante. Tememos perder a nossa imagem de nós mesmos. Krishnamurti. Temo perder a imagem que formei de mim mesmo, a qual está repleta de conhecimentos e é uma coisa morta. Não, senhor, não dei explicações. Percebo que tenho medo. Por quê? Porque vejo que estou morto? Estou vivendo no passado e não sei o que significa observar e viver no presente. Isso, portanto, é uma coisa inteiramente nova e eu tenho medo de fazer qualquer coisa nova. Isso significa o quê? Que minha mente e meu cérebro estão seguindo o velho padrão, o velho método, a velha maneira de pensar, de viver, de trabalhar. Mas para aprender, a mente deve estar livre do passado. Isso já é uma verdade estabelecida. Pois bem, o que aconteceu? Estabeleci como verdadeiro esse fato que não há a aprender se o passado interfere.
E percebo também que estou com medo. Há, portanto, uma contradição. Compreendi que para aprender a mente deve estar livre do passado e, ao mesmo tempo, tenho medo de ver esse fato. Há, pois, dualidade. Vejo e tenho medo de ver. Interrogante. Há sempre esse medo de ver coisas novas? Krishnamurti. Não há? Não temos medo de mudar? Interrogante. O novo é o desconhecido. Nós tememos o desconhecido. Krishnamurti. E por isso ficamos apegados ao velho. E isso, inevitavelmente, causa medo, porque a vida está sempre a mudar. Há convulsões sociais, agitações populares, guerras. Consequentemente, há medo. Ora, como posso aprender sobre o medo? Nos afastamos do movimento anterior. Agora queremos aprender a respeito do movimento do medo. O que é o movimento do medo? Está cônscio de que tem medo? Está cônscio de que tem temores? Interrogante. Nem sempre. Krishnamurti. Senhor, sabe agora, está cônscio agora dos seus temores? Pode ressuscitá-los e dizer, tenho medo do que as outras pessoas digam a meu respeito. Está cônscio de que tem medo da morte? Medo de perder dinheiro? Medo de perder sua esposa? Está cônscio desses temores? Também dos temores físicos, de sofrer dores amanhã e etc. Se está cônscio, qual o movimento que se verifica nesse estado? O que acontece quando está cônscio de que tens medo? Interrogante. Procuro me livrar dele. Krishnamurti. E quando procura se livrar dele, o que acontece? Interrogante. Eu o reprimo. Krishnamurti. Ou o reprime, ou dele foge. Há um conflito entre o medo e o desejo de livrar-se dele, não é? A repressão ou a fuga. E no esforço para se libertar do medo, há conflito, que só pode aumentar o medo. Interrogante. Permite uma pergunta? Não é o eu o próprio cérebro? O cérebro cansa-se de estar sempre a buscar experiências novas e deseja um repouso? Krishnamurti. Você quer dizer que o próprio cérebro tem medo de largar um movimento do passado e é a causa do medo? Veja, Senhor, desejo aprender a respeito do medo. Isso significa que devo ter curiosidade e paixão. Antes de mais nada, preciso ter curiosidade. E não a posso ter se forma uma conclusão. Assim, para aprender a respeito do medo, não devo me distrair fugindo dele. Não deve haver nenhum movimento de repressão que é também uma distração do medo. Não deve haver o sentimento de que preciso me livrar do medo. Se tenho tais sentimentos, não posso aprender. Tenho esses sentimentos quando vejo que há medo. Não estou dizendo que não o deva ter. Eles existem. Se deles me torno cônscio, o que devo fazer? São tão fortes os meus temores que desejo fugir? E o próprio movimento de fuga gera mais medo. Você está percebendo tudo isso? Percebo a verdade e o fato de que fugindo no medo aumento o medo. Portanto, não há nenhum movimento de fuga, certo? Interrogante. Não compreendo isso porque sinto que se tenho um certo temor e dele trato de fugir, estou em movimento para alguma coisa que lhe irá por fim, alguma coisa que dele me libertará. Krishnamurti. E do que você tem medo? Interrogante. Do dinheiro. Krishnamurti. Tem medo de perder dinheiro e não do dinheiro. Quanto mais dinheiro temos, mais contente ficamos. Mas vocês têm medo de perdê-lo, não é? Portanto, o que faz?
toma todas as medidas para colocar em segurança o seu dinheiro. Entretanto, o medo continua. Ele pode não estar em segurança nesse mundo variável. O banco pode falir, as ações podem cair e etc. Ainda que tenha dinheiro em abundância, existe sempre esse medo. Fugir desse medo não lhe põe fim. E tampouco reprimi-lo dizendo, eu não quero pensar nisso. Porque daqui a um segundo estará pensando nele. Assim a fuga ao medo, o esforço para evitá-lo, ou fazer alguma coisa em relação a ele, dá continuidade ao medo. Esse é um fato. Descobrimos agora 2 fatos, que para aprender precisamos ter curiosidade e não deve haver nenhuma pressão do passado. E que para aprendermos a respeito do medo, não deve haver fuga ao medo. Descoberto esse fato, descoberto essa verdade, não fugir. Ora, quando não fujo do medo, o que acontece? Quando não fujo do medo, deixo de me identificar com ele. Krishnamurti, isso é aprender? Você parou. Interrogante. Não entendo. Krishnamurti, parar não é aprender. Por causa do desejo de não sentir medo, você quer fugir dele. Veja como é sutil. Sinto medo e desejo aprender a seu respeito. Não sei o que vai acontecer, mas desejo conhecer o movimento do medo. Assim, o que acontece? Não estou fugindo dele, não estou reprimindo nem evitando, quero aprender a seu respeito. Interrogante. Eu penso em como me livrar dele. Krishnamurti, se deseja se livrar dele, como há pouco expliquei, quem é a pessoa que vai se livrar dele? Você deseja se livrar do medo, o que significa que a ele resiste. Portanto, o medo aumenta. Se não percebe esse fato, sinto muito não poder te ajudar. Interrogante. Nós temos de aceitar o medo. Krishnamurti, eu não aceito o medo. Quem é a entidade que está aceitando? Interrogante. Se não é possível fugir, é necessário aceitar. Krishnamurti, fugir dele, evitá-lo, ler um romance, ver o que outros estão fazendo, ver televisão, frequentar o templo ou a igreja, tudo isso é ainda evitar o medo. E todo esforço para evitá-lo só pode aumentar e dar mais força ao medo. Isso é um fato. Uma vez estabelecido esse fato, não quero fugir, não quero reprimir. Estou aprendendo e não fugindo. Portanto, o que acontece quando há a percepção do medo? Interrogante. A compreensão do processo do medo. Krishnamurti, é o que estamos fazendo. Eu estou empenhado em compreender o processo. Estou a observá-lo, estou aprendendo a seu respeito. Tenho medo e não estou fugindo dele. Pois bem, o que está acontecendo? Interrogante. Está frente a frente com o medo. Krishnamurti. E o que acontece então? Interrogante. Não há movimento algum em nenhuma direção. Krishnamurti. Qual a pergunta que deve fazer? Por favor, me escute por 2 minutos apenas. Eu não estou fugindo do medo, não estou evitando, não lhe estou resistindo. Ele está à minha frente e eu o estou observando. A pergunta natural é: quem está observando o medo? Por favor, não suponha nada. Ao dizer estou observando o medo e aprendendo a respeito dele, quem é a entidade que o está observando? Interrogante. O próprio medo? Krishnamurti.
o próprio medo observando a si próprio? Por favor, não faça suposições, não busque nenhuma conclusão. Descubra. A mente não está a fugir do medo, não está erguendo nenhuma muralha contra o medo, adquirindo coragem ou qualquer outra coisa. O que acontece quando estou observando? Pergunto naturalmente a mim mesmo, quem é que está observando a coisa chamada medo? Por favor, não responda. Eu fiz a pergunta a mim mesmo e não a você. Trate, pois, de descobrir quem é que está observando o medo. Outro fragmento de mim mesmo? Interrogante. A entidade que está observando não pode ser um resultado do passado. Só pode ser uma entidade nova, uma coisa que está manifestando nesse momento. Krishnamurti. Não perguntei se quem está observando é resultado do passado. Eu estou observando. Estou cônscio do medo. Estou cônscio de que tenho medo de perder dinheiro, de adoecer, de ser abandonado por minha mulher e sabe Deus de que mais. E desejo aprender a respeito desse medo. Portanto, estou observando e minha pergunta natural é essa. Quem está observando o medo? Interrogante. A imagem que tenho de mim mesmo? Krishnamurti. Quando pergunto quem está observando, o que acontece? A própria pergunta contém uma divisão, não é? Isso é um fato. Quando digo quem está observando, isso significa que a minha mente está uma coisa e eu estou observando. Portanto, há uma divisão. Ora, por que há essa divisão? Me responda. Não suponha nada. Não repita o que outro disse, inclusive eu próprio. Trate de descobrir por que existe essa divisão no momento em que se pergunta quem está observando. Descubra isso. Interrogante. Há em mim o desejo de observar. Krishnamurti. Quer dizer, o desejo diz, observe a fim de fugir. Entende? Antes você disse que compreendi que não devo fugir. E agora verifica que o desejo, muito sutilmente, te está fazendo fugir. Portanto, está ainda a observar o medo como quem está de fora. Veja o quanto isso é importante. Está a observar com a intenção de se livrar do medo. E como dissemos há poucos minutos, tentar se livrar do medo significa que houve uma prévia censura do medo. Portanto, o seu observar implica o desejo de se livrar do medo, após uma divisão que só tem o efeito de dar mais força ao medo. Assim, mais uma vez pergunto, quem está observando o medo? Interrogante. Não há também outro ponto? Quem faz a pergunta? Quem está observando o medo? Krishnamurti. Sou eu, senhor. Interrogante. Mas quem a está fazendo? Krishnamurti. Torna a perguntar a mesma coisa. Isso é andar para trás. Tenha bondade de escutar. Essa é a maneira mais prática de proceder. Se escuta com toda a atenção o que se está dizendo, verá que a mente ficará livre do medo. Mas você não está fazendo. Tenho medo de perder dinheiro e, portanto, o que faço? Fujo desse medo evitando pensar nisso. Mas compreendendo quanto é estulto evitá-lo, pois quanto mais resisto, mais medo sinto, estou a observá-lo. Portanto, apresenta-se a questão, quem está a observá-la?
O desejo de livrar-me dele, de ultrapassá-lo? É o desejo quem o está observando? É. E sei que observar dessa maneira é dividir e, portanto, tornar mais forte o medo. Vejo assim a verdade a esse respeito e, portanto, desapareceu o desejo de me livrar dele. Entende? É o mesmo que vê uma serpente venenosa. Eu não tenho vontade de tocá-la. O desejo de tomar drogas desaparece logo que percebo o perigo real que elas representam. Não tenho vontade de tomá-las. Enquanto não vi esse perigo, continuarei a tomá-las. Do mesmo modo, enquanto não vejo que a fuga ao medo robustece o medo, eu continuo a fugir. No momento em que o percebo, já não tenho vontade de fugir. Então, o que acontece? Interrogante. Como pode uma pessoa olhar se tem medo de ver-se em dificuldades? Krishnamurti, é o que estou apontando. Se sente medo de olhar o medo, nada aprenderá a seu respeito. E se deseja aprender a respeito do medo, não tenha medo. Eis como isso é simples. Se não sei nadar, não tenho vontade de saltar num rio. Quando sei que não tenho nenhuma possibilidade de pôr fim ao medo, se tenho medo de olhá-lo, e embora tenha medo de olhá-lo, desejo realmente fazê-lo, digo, não importa, eu quero olhar. Interrogante. Já se disse que é o desejo de fugir ao medo que gera constantemente mais medo. Quando sinto medo, quero me distanciar dele, de modo que o que sempre faço é considerá-lo como uma coisa com que estou em relação, a fim de me desidentificar, unir-me com ele. Krishnamurti. Está vendo? Tais são os ardis que praticamos com nós mesmos. Quem está dizendo isso? Faça esforço para se identificar com o medo. Interrogante. Eu sou o medo. Krishnamurti. Ah, um momento. Se é esse medo, como diz, o que acontece então? Interrogante. Se chego a um entendimento com ele, ele começa a diminuir. Krishnamurti. Não. Nada de entendimentos. Ao dizer que é o medo não está separado de você. O que acontece? Eu sou moreno. Tenho medo de ser moreno, mas digo, ora, eu sou moreno. E o caso está liquidado, não é? Não estou fugindo dele. O que há então? Interrogante. Aceitação? Krishnamurti. Eu aceito isso? Pelo contrário, me esqueço de que sou moreno. Não está compreendendo bem. Está apenas a fazer suposições. Eu quero aprender sobre mim. Tenho de conhecer a mim mesmo completamente, apaixonadamente, porque essa é a base de toda ação. Sem essa base, terei uma vida de extrema confusão. Para aprender a respeito de mim mesmo, não posso seguir ninguém. Se sigo alguém, não estou aprendendo. Aprender acerca de mim mesmo implica que o passado não está interferindo, porque o que sou é uma coisa extraordinária, vital, móvel e dinâmica. Assim tenho de olhá-lo de maneira nova, como uma mente nova. Não pode haver uma mente nova se o passado está sempre a atuar. Isso é um fato. Vejo. E vendo, compreendo que tenho medo porque não sei o que irá acontecer. Portanto, desejo aprender a respeito do medo. Entende? Aprendendo, estou em constante movimento. Quero me conhecer e percebo uma coisa, uma verdade profunda. Tenho de aprender a respeito do medo. E isso significa que não devo fugir dele, custe o que custar. Não devo ter nenhum desejo sutil de fugir. Assim, o que acontece à mente que é capaz de olhar o medo
sem nenhuma divisão. A divisão consiste em procurar me libertar dele por meio de formas sutis de fuga, de repressão e etc. O que acontece à mente ao ver-se frente a frente com o medo e quando já não existe a questão de fugir dele? Por favor, trate de descobrir isso e aplique a sua mente. Ontem estivemos falando a respeito do medo e da necessidade de autoconhecimento. Não sei se percebe a grande importância de compreender a natureza e a estrutura de você mesmo. Como dissemos, se não há compreensão, não só intelectual ou verbal, porém uma real compreensão do que somos e da possibilidade de o transcendermos, criaremos inevitavelmente confusão e contradição em nós mesmos, com atividades que conduzirão a muitos males e sofrimentos. Torna-se, pois, de essencial importância compreendermos não só as camadas superficiais de nós mesmos, mas a entidade total, todas as partes ocultas. E espero que, nos comunicando uns com os outros, compreendendo em comum todo esse problema, ficaremos aptos a ver realmente, e não teoricamente, se pelo autoconhecimento a mente pode transcender seu próprio condicionamento, seus próprios hábitos, seus preconceitos e tudo mais. Falamos também sobre o aprendermos a respeito de nós mesmos. Aprender implica um movimento não acumulativo. Se há acumulação, não há movimento. Se o rio que corre termina num lago, não há mais movimento. Só há movimento quando há um constante fluir, há forte corrente. E é isso o que o aprender implica. Aprender não só acerca de coisas exteriores e de fatos científicos, mas também a respeito de nós mesmos. Porque o que somos é uma coisa que está constantemente a mudar, uma coisa dinâmica e versátil. Para aprendermos sobre o que somos, a experiência trazida do passado em nada pode nos ajudar. Pelo contrário, o passado põe fim ao aprender e, portanto, à ação completa. Eu espero que tenha visto bem claramente esse fato, ou seja, que estamos lidando com um movimento sempre vivo da vida. E esse movimento é o eu. Para compreender esse eu tão sutil, é necessária intensa curiosidade, persistente, vigilância e compreensão não acumulativa. Oxalá pudéssemos nos pôr em comunicação acerca dessa questão do aprender, pois a esse respeito vamos ter dificuldades, porquanto nossa mente gosta de funcionar dentro de canais, de padrões, com uma base numa conclusão ou preconceito, ou no conhecimento. A mente está ligada a uma certa crença e, com base nela, tenta compreender o extraordinário movimento do eu. Consequentemente, há uma contradição entre o eu e o observador. Estivemos também falando acerca do medo, que faz parte desse movimento total do eu. Desse eu que fragmenta o movimento da vida e separa a si próprio como vocês e eu. Perguntamos o que é o medo, vamos aprender não acumulativamente a respeito do medo. A própria palavra medo me impede de entrar em contato com aquela sensação de perigo a que chamamos medo. Veja, senhores, a maturidade implica um desenvolvimento total e natural do ente humano. Natural no sentido de não ser contraditório, porém harmônico. A maturidade nada tem que ver com a idade da pessoa. E o fator medo impede esse natural e total desenvolvimento da mente.
Examinarei isso um pouco e depois o consideraremos juntos. Quando sentimos medo, não só de coisas físicas, mas também de fatores psicológicos, o que acontece nesse medo? Tenho medo não só de adoecer fisicamente, de morrer, medo do escuro. Vocês sabem dos inumeráveis temores que temos, tanto biológicos como psicológicos, que fazem eles a mente. A mente que os criou? Você compreende essa pergunta? Não me responde imediatamente, mas olhe a você mesmo. Qual o efeito do medo na mente e em toda a nossa vida? Ou já estamos tão acostumados com o medo que se tornou um hábito, que não percebemos os seus efeitos? Se me acostumei com o sentimento nacionalista hindu, com o dogma, as crenças, estou fechado nesse condicionamento e totalmente inconsciente de seus efeitos. Vejo apenas o sentimento que em mim é despertado, o nacionalismo, e isso me basta. Me identifico com a nação, com a crença e etc. Mas não percebemos os efeitos gerais de tal condicionamento. Do mesmo modo, não vemos os efeitos do medo, tanto psicossomáticos como psicológicos. O que é que o medo causa? Senhores, estamos numa reunião de exame e vocês têm de tomar parte ativa nesse exame. Interrogante. Me vejo em dificuldades toda vez que tento impedir que essa coisa, o medo, aconteça. Krishnamurti. O medo detém ou paralisa a ação. Você está cônscio disso? Tenha o cuidado de não generalizar. Estamos realizando essas reuniões com o fim de ver o que está realmente acontecendo dentro de nós. De outro modo, elas não terão utilidade nenhuma. Considerando junto os efeitos do medo e nos tornando cônscios dele, podemos achar a possibilidade de transcendê-lo. Assim, se sou realmente sério, me cumpre ver os efeitos do medo. Conheço de fato os efeitos do medo? Ou só os conheço verbalmente? Conheço-os como coisa ocorrida no passado e que permanece como memória? E esta memória me está dizendo, eis os efeitos do medo. Por consequência, é a memória e não a mente que está vendo os efeitos do medo. Você percebe? Acabo de dizer uma coisa realmente muito importante. Interrogante. Você pode repeti-la? Krishnamurti. Quando digo que conheço os efeitos do medo, o que significa isso? Ou os conheço verbalmente, ou seja, intelectualmente, ou os conheço como memória, como coisa acontecida no passado e digo, isso aconteceu. Portanto, é o passado quem me diz quais são esses efeitos. Mas eu não os vejo no momento presente. Trata-se de uma coisa lembrada e não de uma realidade. Mas saber implica ver sem acumular. Não o reconhecimento, porém ver o fato. Você consegue se comunicar com isso? Quando digo tenho fome, é a lembrança de ter tido fome ontem que me diz, ou é o fato real de que estou com fome agora? O percebimento real de ter fome agora é inteiramente diferente da reação de uma lembrança, que me diz que tive fome antes e, portanto, devo estar com fome agora. É o passado que te está contando os efeitos do medo ou está cônscio de que esses efeitos estão realmente ocorrendo agora? As ações, em ambos os casos, são completamente diferentes, não? Se estou perfeitamente consciente dos efeitos do medo agora, atuo instantaneamente. Mas se é a memória que me diz quais são esses efeitos, minha ação é diferente. Está claro? Pois bem, qual é o caso? Interrogante. Pode-se distinguir entre um determinado temor
e o percebimento atual dos efeitos do medo, como tal, sem a lembrança dos efeitos de um dado temor? Krishnamurti. É isso que eu estava procurando explicar. As ações, em ambos os casos, diferem completamente. Você percebe isso? Por favor, se não o percebe, não diga assim. Não brinquemos uns com os outros. Muito importa compreender isso. É o passado que te está mostrando os efeitos do medo ou há um percebimento, um conhecimento direto dos efeitos do medo agora? Se é o passado, a ação é incompleta e, portanto, contraditória e causadora de conflito. Mas se está perfeitamente cônscio dos efeitos do medo agora, a ação é total.